Olá, eu sou Priscila Tardem, advogada, e eu trago hoje para vocês mais um tema em direito de família que costuma gerar muitas dúvidas e questionamentos a respeito das consequências. Então, o assunto ainda é alimentos e a pergunta de hoje é: minha renda caiu, não consigo pagar a pensão alimentícia. O que fazer? Observa que hoje a gente está vivendo uma situação no país de pandemia e muita gente está perdendo emprego por conta disso. E mesmo aquelas pessoas que tinham profissões liberais ou mesmo eram empresárias e dependiam de si próprias, do seu próprio trabalho para poder tirar o seu sustento, hoje muitas dessas pessoas estão inclusive impedidas de trabalhar. Elas não podem trabalhar e assim não têm renda. Quais são as consequências disso sobre a obrigação alimentícia? Para começar, a primeira coisa que eu sou obrigada a dizer para você é que a obrigação permanece. Então, se você tem uma sentença que te obriga a fazer o pagamento da pensão alimentícia, você tem que continuar pagando a pensão alimentícia. Se você não tem mais condição de manter a sua obrigação naquele mesmo patamar que foi estipulado na sentença, então você precisa agir. O que você não pode fazer é deixar de pagar a pensão alimentícia por conta própria ou mesmo decidir que não vou mais pagar o valor que eu pagava antes, eu vou pagar metade. Ainda assim, você corre o risco de ser preso, porque devemos sempre lembrar que a obrigação alimentícia, se não for cumprida, pode levar o devedor de alimentos à prisão. Essa prisão vai até 90 dias e creio que nesse momento não seria algo razoável para se cogitar. Então, o que fazer se você precisa pagar a pensão alimentícia, mas você não tem mais aquela renda que você tinha antes? Você precisa, então, procurar o Poder Judiciário e apresentar a sua nova situação econômica. Diante dessa situação que vai ser apresentada ao juiz, você vai pedir para reduzir o valor dos alimentos, a porcentagem. Normalmente, os alimentos são definidos a partir de uma porcentagem sobre o salário da pessoa, e se esse valor for depositado diretamente pelo empregador na conta do alimentando, daquela pessoa que recebe os alimentos, normalmente a fixação vai ser automática. Se você tinha que pagar 30% do seu salário e o seu salário baixou, documentalmente, na empresa, tudo da forma correta, esse repasse vai ser 30% sobre o novo valor. Então, nesse caso, a redução já é automática, você não precisa fazer prova disso. Porém, se a sua obrigação for fazer o pagamento de 30% do salário mínimo, um salário mínimo, 5 salários mínimos, e hoje você não tem mais condição de manter o pagamento desse valor que foi estipulado antes, você vai entrar com uma ação revisional de alimentos para baixar essa quantia. Você vai demonstrar a sua atual possibilidade financeira e vai apresentar uma proposta, pedir para o juiz para que ele reduza a sua obrigação para a porcentagem X sobre o salário mínimo. E nesse caso, o juiz vai analisar se ele entender que há realmente motivo para a redução dos alimentos, ele vai mandar reduzir sim. Isso pode ser feito, inclusive, em sede de liminar. Você não precisa esperar todo o processo finalizar para que você consiga, desde já, pagar um valor menor. Mas tem que ser com autorização judicial para isso. Você não pode, por conta própria, decidir pagar menos ou deixar de pagar o valor da pensão alimentícia, diferente, do que estava sendo estipulado na sentença que definiu essa pensão. E o que acontece com você se você pagar menos ou deixar de pagar a pensão alimentícia? Você pode ser preso. Nós sabemos que o devedor de alimentos, se ele continuar com a sua obrigação sem ser cumprida, ele pode ser preso.
ele vai ser réu numa ação de execução, né? Ele vai ser intimado para poder apresentar a resposta. Ele pode pagar, pode provar que já pagou, ou então pode justificar por que não pagou. Essa justificativa vai ser aceita pelo juiz? Não sabemos. Depende das provas que você vai juntar. Depende da circunstância que te levou a deixar de fazer o pagamento. Vamos supor que você tenha, por exemplo, contraído a doença, a Covid-19, e por conta disso você ficou completamente impossibilitado de trabalhar. Esse é um caso que pode até levar o juiz a entender que, não, de fato, você teve motivo para não pagar os alimentos. Agora, vamos supor que você ganhava 5 mil reais e por conta dessa pandemia você passou a ganhar R$ 1.000 ou ficou sem salário, passou a depender do auxílio emergencial do governo, por exemplo. Isso não justifica que você deixe de pagar os alimentos, certo? E se o juiz vai entender que isso é justificativa forte o bastante para que você não seja preso numa eventual ação de execução, não sabemos e é melhor que a gente não pague para ver. Muitas vezes o juiz entende que se você teve uma situação que levou a uma mudança no seu padrão socioeconômico, é sua obrigação ajuizar uma ação de revisional de alimentos para pedir para baixar e não simplesmente deixar de pagar, certo? Então fica aí a dica para você que está passando por isso. Se for o seu caso, procure um profissional da área jurídica, seja ele um advogado ou um defensor público, dependendo da sua situação, e promova o quanto antes essa ação de redução da pensão alimentícia, para que você não passe por uma situação ainda pior, que seria a prisão civil por dívida alimentícia, certo? Eu fico por aqui, espero ter sido útil. Até a próxima vez.